Estamos de volta com o nosso programa, falando hoje sobre o e-mail do nosso querido Clair Rogério dos Santos, da cidade de Caraguatatuba, na minha querida São Paulo, onde ele nos questiona sobre a questão se Maria Madalena era ou não era prostituta. Segundo ele, eu tinha dito que ela não era. Eu disse realmente, e digo, e provo, e vou mostrar a você agora o porquê eu estou dizendo isso. Inicialmente, vamos mostrar aqui de onde é que vem quem é Maria Madalena, segundo Lucas, no capítulo 8, logo a partir do versículo 1. Está aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu gosto de consultar, porque é que tem uma tradução mais literal, mas eu tenho um texto hebraico aqui, e não é difícil. Mulheres que seguiam Jesus. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, quer dizer, os 12 discípulos, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria, chamada Madalena, que é Miriam de Migdale no texto original, eu posso até verificar aqui, da qual haviam saído 7 demônios. Aí fala de Joana, mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Portanto, não está falando aqui, meu querido Clair, que Maria Madalena era prostituta. Ele está falando aqui que ela foi retirada dela 7 espíritos. Ou seja, uma pessoa que é obsediada não significa que seja prostituta. Por sendo mulher ou homem, a obsessão tem nada a ver com a opção pessoal de vida sexual, que é o caso aqui. Na verdade, nós vamos voltar ao assunto ainda. Você vê aqui, aqui é outra. Se você for olhar ainda em Mateus 8, 29, vamos ver aqui, para poder a gente mostrar de onde estamos tirando, não é nada criação minha, absolutamente. Está aqui. E eis que se puseram a gritar, que queres de nós, filhos de Deus? Mateus, desculpem, 8, 29. E eis que puseram a gritar. Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos, que estavam, os demônios lhe imploravam, sendo expulsos. Bem, isso aqui é outra citação, mostrando que Jesus afastava espíritos que estavam obsediando ou prejudicando as pessoas. A semelhança do que ela fez lá com os obsediados de Gadareno, aqui também, Maria Madalena, está escrito que ela era uma mulher obsediada. Marcos, lá no final do seu evangelho, ele diz, quando fala da ressurreição, da crucificação, ele diz assim, a morte de Jesus, as mulheres. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, Salomé, elas o seguiam enquanto ele estava na Galileia e ainda muitas outras subiram com ela para Jerusalém. Então, dessas mulheres, ninguém fala que Maria Madalena era prostituta. E de onde é que vem isso? Aí você pode me perguntar, onde é que vem essa história de que Maria Madalena era uma prostituta? A história que nós temos nas nossas pesquisas, nós verificamos que o Papa Gregório V, ele beatificou ou santificou Maria, mãe de Jesus, como a Virgem, a pura, a elevada, onde nós concordamos plenamente com tudo isso, com todas as qualificações que ele colocou, porque aquela que foi a mãe de Jesus não poderia ser uma mulher que não tivesse as qualidades compatíveis com essa escolha do mundo espiritual. Mas, daí, o que é que o Papa Gregório fez? Ele colocou em Maria Madalena todos os vícios da mulher errada, como se fosse assim. O objetivo dele era, primeiro, denegrir e depois santificar, porque, segundo ele, mesmo ela tendo tudo aquilo, como seguiu Jesus, foi perdoada, foi santificada. Então, foi a igreja no século V, porque se você olhar os estudos de Jerônimo, de Irineu, de Orígenes, que antecederam Gregório, nenhum deles fala que Maria Madalena era prostituta. Portanto, eu creio, meu irmão, se você for observar também,
você vai ver que existiu aí realmente uma história que eu já falei em alguns programas de rádio, mas cabe aqui a gente colocar, é que uma obra chamada O Código da Vinci colocou Jesus casado com Maria Madalena, e do qual teve filhos. E eu não vejo nada demais que Jesus fosse um homem que tivesse se casado, mas, veja bem, o que já é um contrassenso, porque se ela era prostituta, provavelmente Jesus não teria casado com ela, se fosse essa colocação. Que eu não quero entrar no mérito da questão, mas o que eu quero colocar do ponto de vista científico é que Jesus e Madalena, segundo o livro de Dan Brown, no Código da Vinci, eles tiveram um caso, tiveram uma filha que foi morar na França e que criou a dinastia dos Merovingios, e aí que eram descendentes de Jesus, e isso até hoje, se já forem, não houve nenhuma comprovação nesse sentido. Na verdade, o que Maria Madalena tinha com Jesus era uma sintonia espiritual, porque não estava na opção de Jesus ter família. Ele sabia qual era a missão dele. Se ele tivesse tido, não teria problema nenhum, na minha concepção, não vejo nada demais nisso. No entanto, não há motivo para se pensar que Jesus tivesse feito uma opção de ter, sobretudo, um caso escuso, sem ninguém saber, se casando com Maria Madalena. Ele teria se casado, naturalmente, como todo judeu faria naquela época, ele casava, assim como José se uniu a Maria, teria se unido a Maria de Magdala, sem nenhum problema. Isso não enegrece de maneira nenhuma a missão de Jesus. Ele teria sua família e teria feito a sua tarefa como ele fez. Mas à luz das nossas pesquisas, nós observamos que Jesus realmente, segundo o Evangelho de Tiago, ele tinha encontros assim, reservados com os discípulos, que formavam uma certa inveja ou desconfiança. E o evangelho que foi achado em Agnamag, lá no Alto Egito, diz que Jesus a beijava com frequência mas diz que esse espaço estava, o bicho tinha comido ou tinha dado uma traça e o Dambral botou na boca como se isso fosse um sinal de que eles eram amantes, etc, etc. Mas nós vamos para mais um intervalo, não saia daí, porque nós vamos concluir essa questão de Maria Madalena não prostituta no último bloco do nosso programa. Até já.